Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de 3 versos da Palavra de Deus para nossa reflexão, que encontramos no Salmo 92, os versos 13, 14 e 15. Assim está escrito: Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O salmista, deixando esse texto registrado, ele torna clara as coisas para que os resultados que são requeridos pelo Senhor possam acontecer. A primeira condição para se florescer na casa do Senhor é a condição de estar plantado na casa do Senhor. Eu e você não podemos nos plantar a nós mesmos na casa do Senhor. A palavra de Deus nos afirma que quem nos planta na sua casa é o Senhor. Então nós somos plantados pelo Senhor na casa que é do Senhor. E ao estarmos plantados ali pelo Senhor, certamente o ambiente, a comunhão, a condição de vida que vamos viver por estarmos plantados na casa do Senhor é que seremos nutridos com as palavras do Senhor, com a instrução que o Senhor nos der, e através disto nós passaremos no tempo certo a florescer nos átrios do nosso Deus, ou seja, no lugar onde Ele nos colocou. É ali que nós vamos nos desenvolver, vamos crescer espiritualmente, em comunhão com Deus, em relacionamento com Ele, e este crescimento vai nos levar a um momento do florescimento, de surgirem as flores, indicando que muito breve os frutos vão chegar. A semelhança de uma planta natural. Quando nós fazemos uma plantação e temos lá uma planta e ela tem o seu desenvolvimento normal, não adianta apressar o tempo para que ela dê fruto logo, não é assim que funciona. Ela precisa então estar ligada na terra, com as suas raízes, no tempo próprio, para daí então ela começar a aprofundar as suas raízes, alimentando-se da água para a sustentação, que vai lhe dar o crescimento, o fortalecimento, e começam a surgir as folhas, os galhos, as folhas. Um dado tempo surgem as flores e depois de algum tempo mais surgem os frutos. Os primeiros frutos que são dados, eles são em pequenas quantidades, mas depois, na sequência dos anos, os frutos vão se multiplicando em quantidade e em qualidade, porque eles estão se alimentando da onde eles estão plantados. O Senhor Jesus disse que toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. Por aí nós precisamos entender que pode existir alguém que se diz estar na casa do Senhor, mas que não foi plantado por Ele. Alguma coisa o levou ali, algum interesse, alguma amizade, mas o que permanece, o que prevalece é aqueles a quem o Senhor planta na sua casa. E quando Ele faz esta planta, Ele cuida dela. Esta planta é bem cuidada. Quando nós vamos entender a parábola da videira verdadeira, lá em João, no capítulo 15, está escrito assim, Jesus dizendo: Eu sou a videira, meu pai é o lavrador.
toda vara em mim, que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, esta vara plantada na casa do Senhor, ela precisa estar limpa. Ou seja, não pode ter nada do ambiente contraditório ao propósito e à vontade de Deus. Então, precisa tirar essas ervas daninhas, tirar estas pragas que procuram destruir aquela planta, porque ela precisa crescer, florescer e frutificar no lugar onde está. Encerrando esse texto, Jesus disse que não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis fruto. Bem, como é que vamos dar fruto? A partir do momento em que estivermos plantados na casa do Senhor. Então aí somos designados para dar fruto, e o fruto é em nome do Senhor. E este fruto deve permanecer, porque é um fruto que vai trazer a essência de Deus na nossa vida de testemunho, que vai glorificar o nome do Senhor. Então esses frutos, eles vão permanecer. Então, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. É bem verdade que nós entendemos que nós estávamos desarraigados, longe, distante da presença de Deus, e o próprio Jesus fala sobre o enxerto. Ou seja, a nossa raiz, a nossa matriz estava corrompida e contaminada, e isso nós trouxemos para nós. Então, o que foi que aconteceu? O Senhor, então, nos enxertou na videira verdadeira. A palavra de Deus nos chama que nós éramos jambuzeiro bravo. Mas, ao sermos enxertados na videira verdadeira, passamos a receber o alimento, a nutrição da videira, e passamos a produzir frutos para a glória do nome do Senhor. Aqui, quando plantados na casa do Senhor, nós somos plantados em Cristo. Então, nós estamos enxertados em Cristo. A nossa vida que vivemos é a vida de Cristo. Então, da vida de Cristo, a seiva vem para a nossa vida, e por estarmos plantados na casa do Senhor, nós vamos, no devido tempo, ter o crescimento necessário, e para isto, a palavra de Deus é excelente para produzir o nosso crescimento, porque a palavra ela é como água, ela é como leite, ela é como terra, ela é como fogo, enfim, são várias as qualidades da palavra de Deus. E no sentido de uma plantação, a palavra de Deus tem todos os elementos necessários para promover um crescimento equilibrado da nossa vida em Deus. É como os adubos que nós observamos nos dias de hoje. Eles precisam ter as medidas certas de cada nutriente para que aquela planta, então, ela possa se desenvolver. Espiritualmente, a mesma coisa. A fonte do nosso nutriente é Cristo Jesus e a sua palavra. Estando fundamentado nesses dois pontos principais, o resultado é que, naturalmente, pela comunhão com Deus, o relacionamento com Ele, nós vamos permanecer plantados e em franco crescimento, e vamos florescer nos átrios do nosso Deus. E não importa se passa tempo, existem pessoas que querem ser apressados na produção de frutos, mas a palavra de Deus nos afirma que na velhice ainda darão frutos, e estes frutos não serão raquíticos, não serão frutos indesejados, eles serão viçosos e serão florescentes. Então, ainda no tempo da velhice, é o tempo de se produzir frutos para Deus. Uma árvore plantada pelo Senhor na sua casa vai sempre produzir frutos para o Senhor. Na vida humana e na sociedade, quando chega a velhice, as pessoas são descartadas. Eles perdem o valor, eles não têm mais valor para a sociedade.
Então eles são descartados, eles são colocados de canto, são desprezados, são abandonados, como que não serve mais, viraram um peso morto. E o que é um peso morto? Peso morto é quem atrapalha. Então é este o pensamento da sociedade e, infelizmente, esse tipo de pensamento está entrando no meio do povo de Deus, que os velhos já não servem mais para nada. Mas aqui na palavra de Deus nós encontramos que na velhice ainda darão frutos, eles serão viçosos e serão florescentes. O salmista pediu a Deus a sua ajuda no momento da velhice. Aqui no Salmo 71 e o verso 18 está escrito assim: agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. O salmista reconheceu que foi moço na presença do Senhor e envelheceu também, porque é o ciclo natural da vida. Mas ele disse: agora, quando estou velho e de cabelos brancos, continua comigo, ou seja, não me desampares, até que eu tenha anunciado, eu tenho o propósito, o desejo de anunciar a tua força e o teu poder a todos os vindouros. Então, nós olhando por esse texto, nós encontramos que Deus se utiliza de todos, da criança ao velho. Ninguém está descartado pelo Senhor. Ele abençoa, usa a cada um até o último instante de vida aqui na terra. Observe que Simeão, quando da apresentação de Jesus, já estava com a idade avançada, mas estava ali, servindo a Deus. Ana, a filha de Fanuel, com 84 anos, estava no templo, jejuando e orando dias e noites. Então são as pessoas que estavam lá dando sustentação e servindo a Deus, ainda na velhice, com todo vigor. Certamente, não mais com a mesma força física, mas com o vigor espiritual renovado. Porque a palavra de Deus nos afirma que o homem interior, ele se renova de dia em dia. O exterior, o físico, se corrompe, se degrada, se definha. Mas o espiritual não, o espiritual é o contrário. Ele vai se renovando a cada dia, vai se fortalecendo em Deus. Então, quando lemos aqui que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, e que na velhice eles ainda darão frutos, e estes frutos serão viçosos e florescentes, com o objetivo de anunciarem. Olha aí o resultado de estar plantado na casa do Senhor e produzir na casa do Senhor. É para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então vai anunciar com estes frutos, ainda na velhice, a retidão do Senhor, que o Senhor é reto. O salmista, aqui onde li, no Salmo 71 e o verso 18, ele diz: para anunciar a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Então, na velhice, não é tempo de ser descartado e abandonado. É tempo ainda de permanecer em atividade, servindo ao Senhor. Não se deixar enganar pelos que as pessoas pensam ou dizem, porque as pessoas vivem estas situações. Mas devemos olhar como Deus nos vê, como Deus nos olha e como Ele cuida de cada um de nós. Se Ele nos leva a desfrutar da velhice, é porque na velhice ainda Deus tem um plano para nós. E nós precisamos entender estas coisas. Deus abençoe, pastor Robson Batuira. Então o salmista disse: eu quero anunciar a retidão do Senhor, mesmo na velhice. Eu quero anunciar a força do Senhor. Eu quero anunciar o poder do Senhor. Lá no Salmo 68 e 11, diz que eles anunciavam as boas novas.
notícias necessárias e desejadas para o bem das pessoas. No Salmo 96 e 3, está escrito ali que eles anunciam a glória do Senhor. Veja quantas coisas se pode anunciar àqueles que estão plantados na casa do Senhor. Então eles anunciam a glória, eles anunciam a palavra. O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que a anunciavam. A palavra de Deus anunciada por um grande exército. E naquele exército podia ter criança, adolescente, jovem, adulto, meia-idade e velhos também. Todos eles, o único propósito de anunciar a palavra do Senhor. O Salmo 73, o versículo 28, o salmista disse para anunciar as obras do Senhor. Quão grandes são as obras que o Senhor Deus tem operado. E elas devem ser o motivo da nossa permanência na terra em anunciar as obras que o Senhor Deus tem feito, como também anunciar a benignidade do Senhor, o bem do Senhor na terra dos viventes, anunciar também os louvores do Senhor. Veja quantas coisas se pode anunciar, e anunciar, como Paulo disse lá em Atos, todo o conselho de Deus. Então, para servir a Deus, não existe limite de idade. Deus usa a todos sem nenhuma ressalva, sem nenhum limite, sem nenhuma restrição. Para Deus, todos estão diante dos seus olhares e lhes são úteis. Não é que um tenha mais valor do que o outro, não. Para Deus, todos estamos ali diante do Senhor. E aqui ficou registrado para nossa reflexão, para entender os que estão plantados na casa do Senhor. Lembrando a parábola que Jesus disse: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Mas toda planta que meu Pai plantou, ninguém tem o poder de arrancar. É o entendimento que precisamos ter. Se a planta que o Pai não plantou será arrancada, por outro lado, a planta que o Pai plantou, ninguém vai arrancá-la. Assim que, se eu, se você, se cada um de nós fomos plantados na casa do Senhor, ninguém e nada pode nos tirar daquele lugar. Porque quem nos plantou ali foi Deus. Quem cuida, quem nutre a nossa vida, quem nos alimenta, quem nos instrui é Deus. Quem dá-nos a oportunidade de sermos o seu instrumento e os seus anunciadores é Deus. Então Deus coloca diante de nós todas estas riquezas para que possamos anunciar. E todos nós temos tido experiências com Deus pela vivência na fé que temos, pelos anos que o estamos servindo. Então, por isso, já podemos entender que, por estar plantado na casa do Senhor, é nosso dever florescer. Se nós estamos plantados na casa do Senhor e não estamos florescendo, alguma coisa está errada. Não é possível que alguém que esteja plantado na casa do Senhor não lhe produza frutos. É natural, é o ciclo de uma vida nas mãos do Senhor. Então, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. E na velhice, ainda, veja, na velhice ainda, quando alguém pensa que na velhice não dá mais para nada, não serve para nada. A palavra de Deus diz, na velhice ainda darão frutos. E esses frutos serão viçosos e florescentes. Serão frutos com a mesma essência, com o mesmo paladar, com a mesma aparência daqueles frutos que foram produzidos na juventude, na idade adulta. Na velhice, eles continuarão produzindo frutos com excelência para Deus. Então é o que está aqui.
com o objetivo de anunciar que o Senhor é reto e que Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Então, para refletir, você está plantado na casa do Senhor? Foi o Senhor que te plantou na casa dele? Então você precisa produzir fruto. Se você está plantado lá e não está produzindo fruto, precisa ter um cuidado muito grande, saber se realmente foi plantado pelo Senhor ou se você plantou-se a si mesmo. É como nós fazemos as plantações muitas das vezes. Nós plantamos às vezes lá um chá, um legume, uma verdura, uma fruta e de repente nasce outra coisa lá do lado que nós não plantamos. Ora, se nós não plantamos, o que é que nós vamos fazer? Não deixa, nasceu aí, deixa. Não deixa. Nós vamos lá e arrancamos. Por quê? Não fomos nós que plantamos. Não é aquilo que esperamos. Eu tenho aqui em casa algumas plantas. Tem frutas, tem algumas coisas. E quando eu observo lá que tem uma planta que não faz parte daquela que eu plantei, eu vou lá e arranco. Ela não tem direito de continuar ali, não foi o que plantei. Assim na casa de Deus, só ficarão na casa de Deus, na casa do Senhor, os que foram plantados por Ele. Quem não foi plantado pelo Senhor será arrancado. Foi o que Jesus disse. Às vezes as pessoas pensam, não, mas não pode ser assim, tem que ter amor, tem que ter... O amor existe, mas a justiça existe também. Não se pode permitir que uma coisa se infiltre naquilo para o qual Deus não permitiu. Então, se estamos plantados na casa do Senhor, Ele vai cuidar. Ele não vai permitir que as ervas daninhas criem ao nosso redor para nos sufocar. Ele vai nos nutrir. Ele vai nos dar o crescimento necessário. Agora, por nossa parte, nós vamos crescer, vamos florescer e vamos produzir. Então, o segredo e a confirmação de que, na verdade, nós estamos plantados na casa do Senhor é que estaremos sempre produzindo frutos para Deus. E estes frutos, eles são produzidos quando nós nos propomos a anunciar. O que é anunciar? É proclamar, é declarar, é falar, é dar conhecimento, é trazer para a conversa do dia diante das pessoas. E o que é que nós vamos anunciar? Nós vamos anunciar, partindo deste verso, a retidão do Senhor. Nós vamos anunciar, como no verso 71 e 18, a força e o poder do Senhor. No Salmo 68 e 11, vamos anunciar as boas novas. No Salmo 96, 3, vamos anunciar a glória do Senhor. Em Deuteronômio 5 e 5, vamos anunciar a palavra do Senhor. No Salmo 73, 28, vamos anunciar as obras do Senhor. No Salmo 92, 2, vamos anunciar a benignidade do Senhor. No Salmo 106 e 2, vamos anunciar os louvores do Senhor. E em Atos 10, 27, vamos anunciar todo o conselho do Senhor. Então veja quantas coisas tem para ser anunciada por aqueles que foram plantados pelo Senhor na casa do Senhor. Então é isto que afirma a palavra de Deus. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então está aqui um incentivo para cada um de nós que estamos plantados na casa do Senhor e que por mercê e bondade de Deus estamos caminhando para a velhice. Entender que se para os homens não servimos mais, para Deus Ele nos quer a todo vapor, usando-nos para a glória e louvor do seu nome. E o que nos importa mais não é o que as pessoas dizem ou pensam a nosso respeito, ou que decisão eles tomem, mas o que nos importa é saber como Deus olha para nós.
como Deus cuida de nós. E o que é que Ele espera de cada um de nós? Que estejamos prontos e dispostos a viver nos átrios do Senhor, produzindo frutos para que o nome do Senhor seja glorificado. Que tenhamos uma vida produtiva, frutífera, centrada em Deus. Jesus disse para que produza frutos e fruto com abundância, frutos permanentes. Foi para isso que Ele nos escolheu, para testemunhar a realidade de Deus na nossa vida. Que possamos refletir sobre este ponto e tomar proveito do que a palavra de Deus trouxe para nós nesta oportunidade. Querendo Deus, amanhã retornaremos.